Bom dia, queridos, que a paz esteja com todos. Como vocês estão? Mais um dia estamos de pé para compartilhar a palavra de Deus. Podemos levantar mais uma manhã para adorar o nosso Deus, para cultuar ao Senhor. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Quero que você preste bem atenção nesse texto, ele tem muito a ver com esses dias. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ainda que estejamos por algum momento a nos desgastar, nós estamos sendo renovados pelo Senhor. É isso que nós temos experimentado todos os dias, o renovo do Senhor. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso eu gosto da manhã. Quando nós acordamos, nós podemos olhar para mais um dia à nossa frente e saber que as misericórdias do Senhor se renovarão em nossas vidas. E ainda que exteriormente, em alguns momentos a gente se sinta cansado, se sinta desanimado, desmotivado, o Senhor nos renova, Ele produz em nós esperança, porque os nossos olhos estão fixos naquilo que Ele tem para nós, para a eternidade. Nossos olhos não estão naquilo que nós estamos vendo, que é transitório, mas naquilo que é eterno. Então eu quero te convidar essa manhã a adorar ao Senhor, a contemplar a face do nosso Deus, a buscar a sua presença, porque Ele nos renovará. A presença do seu Espírito Santo nos dará esperança para um novo dia, nos dará renovo para um novo dia, em nome de Jesus. Pai, estamos na tua presença nessa manhã e nós queremos te agradecer por mais um dia, Senhor. Ainda que o nosso exterior se canse muitas vezes, ainda que o nosso exterior pareça estar sendo abalado, abatido, no nosso interior está se renovando. A presença do Teu Espírito Santo em nós nos capacita a viver mais um dia, a Te adorar mais um dia. Por isso, nessa manhã, Senhor, eu Te convido a estar conosco. Esteja conosco nessa casa, esteja com os irmãos nas suas casas. Renova-os, ó Pai, nessa manhã. Enche-os com a presença do Teu Espírito Santo. Dá a eles, Senhor, vigor, ânimo, disposição, entusiasmo para viver mais um dia na Tua presença. Se algum dos meus irmãos hoje acordou desanimado, desmotivado, cansado, com tudo que tem vivido, eu te peço que renove, que traga a eles a esperança, Senhor, de que dias melhores virão, de que o Senhor fará com que eles venham sorrir novamente, se alegrar novamente, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é bem-vindo em nossa casa, o Senhor é bem-vindo em nossas vidas nesse dia. Nós te queremos, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, vamos declarar que Ele é bem-vindo aqui. A casa é dEle, nós vamos adorá-lo. Ele pode entrar, Ele pode mudar as coisas de lugar, Ele pode transformar as nossas vidas nessa manhã. Aleluia, glórias a Deus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mês vazio de mim, mês vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.
Glórias ao teu nome, Jesus. Nós deixamos a nossa casa para você. A nossa casa é sua, Deus. Senhor, a tua palavra nos diz que uma casa dividida, um lar dividido não resiste. Então nós queremos que ele seja totalmente teu, que a nossa casa seja totalmente tua. Que não haja divisão, que não haja, Senhor, impedimentos para que a casa seja tua, para que a obra realizada seja completa, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Nós declaramos essa manhã que tu és, Senhor, tudo em nossas vidas. O Senhor é Deus e Senhor absoluto da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Não temos, Senhor, em nós divisão de senhores, há um só Senhor, um só Deus. Aquele Senhor que é o Alfa, que é o Ômega, o princípio e o fim, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. E a Ti, Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa manhã. Não há outro como o Senhor, não há outro como o Senhor. Nós Te damos, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, porque o Senhor é merecedor, o Senhor é digno. Recebe, Deus, recebe nessa manhã. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Não há outro como o Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias sejam dadas a Ti. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Tu és tudo, Senhor. Tudo em nós, tudo que temos vem do Senhor. Não temos nada de nós mesmos. Tu és tudo em nossas vidas. Aleluia. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início
Aleluia. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Tu és tudo em nossas vidas. Tu és tudo que temos, Senhor. O mais precioso, o mais importante é o Senhor. É a presença do Teu Espírito em nós. É o Teu fogo que habita dentro de nós. Aleluia, aleluia. Glórias sejam dadas a Ti, Jesus. Muito obrigada por esse tempo na Tua presença. Muito obrigada, Senhor. Obrigada. Glórias a Deus. Aleluia. Maravilhoso adorar ao Senhor. Se formos pensar, irmãos, o que temos de importante, de precioso em nossas vidas, entre todas as coisas que temos de bom, eu sei que temos muitas coisas boas, mas o mais importante é a presença do Senhor em nossas vidas. Se não for a presença do Espírito Santo em nós, somos vazios. O que nós dissermos não tem valor, o que nós fizermos não tem graça, porque a presença do Senhor Jesus em nós é que faz toda a diferença. Tantas pessoas falam bem, têm inteligência, capacidade, mas se não for a presença do Espírito Santo, tudo que fizer é inútil, é em vão, porque é a presença do Senhor em nossas vidas que nos faz ser diferentes, que nos faz ter realmente um valor. E nessa manhã eu quero falar sobre valor, sobre honra. Quero ler com vocês o que está em Romanos, capítulo 9, verso 19 ao 21. E eu quero que nessa manhã você pense. Essa palavra é para você meditar, é para você pensar. Ontem eu estava pensando que saudade de estar com vocês, de falar, olha para o teu irmão e fala para ele. Nessa manhã, se você está com alguém, você pode fazer para ele essa pergunta, mas se não, faça para você mesmo. Romanos 9, 19 ao 21, nos diz assim: mas algum de vocês me dirá... Olha, eu tô perdida aqui, irmãos. Calma aí. Aí, 19 e 21. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso o formado pode dizer àquele que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro, um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? Quero que você fique com o versículo 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo vaso, vasos para honra e vasos para desonra? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós lemos a Tua palavra e ela é fiel, ela é verdadeira, ela é atual, ela é poderosa. E nessa manhã eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos direcione, nos toque. Que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, ao nosso coração aquilo que está no coração do Pai. Senhor, a Tua palavra nos diz, Senhor, que quando nós temos o Teu Espírito, o Senhor fala conosco e às vezes nós falamos contigo através de gemidos inexprimíveis com o Teu Espírito Santo em nós. E nessa manhã eu te peço que fale, que dê entendimento, que dê, Senhor, sabedoria, graça, que abra a mente dos Teus filhos para que eles possam entender o que o Senhor tem para eles nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Esse texto fala, irmãos, de um trabalho do oleiro. O oleiro é aquele que faz os vasos, né? E ele fala que o oleiro, ele tem direito de definir se aquele vaso vai ser usado para fins honrosos ou desonrosos. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã e eu quero que você pense nessa pergunta. Você é um vaso, isso é fato, né? A Bíblia nos compara um vaso nas mãos do oleiro. O oleiro é Deus e eu e você somos o barro que vai ser modelado para virar um vaso. E eu quero te fazer essa pergunta. Você é um vaso de honra ou você é um vaso de desonra? Talvez se alguém te perguntar, você vai dizer, claro que é de honra. Lógico que é de honra, né? Quem quer ser vaso de desonra? Mas esse texto fala que tem esses dois tipos de vaso. O vaso que é para honra e o que é para desonra. Alguns olham esse texto e tentam falar de uma teoria da predestinação. De que Deus fez uns para honrar e outros para desonrar. Não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer nesse texto. Mas que alguns vasos se tornam vasos de desonra.
Então nessa manhã eu quero meditar um pouco sobre o que é ser um vaso de honra e o que é ser um vaso de desonra. Né? Se você for ver, o apóstolo Paulo aqui ele usa uma referência falando de vasos, porque nesse tempo os vasos eram um artigo muito comum na casa de todo mundo. Todos os judeus, todas as pessoas conheciam o que era um vaso. Esse utensílio era comum na casa do rico e do pobre. Hoje nós temos nas nossas casas alguns tipos de vaso, mas nesse tempo era muito mais comum. Eles não tinham os potes que nós temos hoje para guardar algumas coisas. Eles não tinham talvez os armários que nós temos para separar algumas coisas. Os vasos, eles eram usados para tudo. Tudo era guardado dentro de vaso. Desde um óleo até um tipo de alimento. Tudo era guardado em vasos. Por isso Paulo usou essa referência de vasos na mão do oleiro. Mas antes de falar sobre esses vasos de honra e de desonra, antes de entrar na questão de que tipo de vaso você é, eu queria meditar um pouquinho em Jeremias 18, que também tem um texto bastante conhecido falando sobre vaso. E ele dá algumas características para você entender que tipo de vaso você é e para você entender essa referência. A gente estava conversando essa semana, né? Quando o Luiz pregou na quinta-feira, ele falou sobre uma igreja e ele falou que achou interessante que tudo ali tem um sentido. E na Bíblia tudo tem um sentido. Quando Jesus cita que nós somos uma árvore que dá frutos, quando ele fala qualquer referência a alguma coisa que nós conhecemos, tem uma lógica para isso. Nós não temos que pensar assim, nossa, o que tem a ver um vaso? O que tem a ver o barro comigo? Nós precisamos entender que isso tem uma lógica, faz sentido. E eu quero ler com vocês Jeremias 18, do 1 ao 6, só para vocês entenderem o que um vaso representa. Por que ali o texto coloca os cristãos como vasos? Porque tem uma lógica, tem um propósito, tem um sentido. Jeremias 18 diz assim, esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e eu vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou nas suas mãos. Ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor se dirigiu a mim, ó comunidade de Israel. Será que eu não posso agir com vocês como fez esse oleiro? Pergunta ao Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Aqui em Jeremias, já tanto tempo antes do apóstolo Paulo falar de vasos de honra e desonra, Jeremias já tinha tido uma visão, na qual o Senhor deu uma aula prática para ele. As profecias de Jeremias eram para corrigir o povo, mas antes de dar a profecia de correção, Deus deu para ele uma aula prática. Deus deu para ele uma visão da casa do oleiro, né? Mostrou para ele a casa do oleiro e como que era moldado, como era feito um vaso, o trabalho artesanal. Essa é uma das referências que Deus quer que a gente entenda. Eu e você somos um trabalho artesanal, feito pelas mãos do oleiro. Um barro que por si não tem valor, não tem significado, não tem muito propósito. Quem olha para o barro pensa, o que tem de importante? A gente não quer pisar no barro, a gente não quer que entre barro na nossa casa, no nosso sapato, porque o barro em si, ele é algo que é insignificante e é ruim. Mas aqui Deus estava mostrando a Jeremias que o barro nas mãos de um oleiro talentoso se tornaria um vaso. Eu e você somos um barro nas mãos de um oleiro muito talentoso, que tem a habilidade de modelar e de colocar em nós coisas importantes, de colocar em nós coisas que fazem diferença. Por isso ele nos compara com esse barro sendo modelado pelo oleiro. E algumas coisas nesse processo me chamaram muita atenção. Primeiro, o oleiro, ele dá a forma ao vaso. Se você for ver em Jeremias 18, ali mostra que o oleiro, quando ele pega o barro, ele vai em cima da roda, desenhando, modelando o barro. E o que isso nos faz pensar, irmãos? Quem dá a nossa forma é Deus. Quem sabe você reclame que tipo de vaso você é. Eu sou um vaso comprido, um vaso largo, um vaso pequeno, um vaso grande.
Sou um vaso que parece que não cabe muita coisa dentro, porque é estreito por dentro, mas eu quero que você entenda nessa manhã. Quem dá a tua forma, quem deu a tua forma foi o oleiro. Esse texto fala que o barro, ele não interfere, né? Lá em Romanos também diz que o barro, ele não pode dizer para o oleiro como ele quer ser feito. Eu não posso dizer para Deus como eu quero ser modelado. É Ele que me modela, é Ele que me fez e é Ele que determina como eu vou ser usada. É Ele que determina qual é o fim, qual é o propósito para qual eu vou ser usado. O modelo é feito pelo oleiro. Você não tem direito nenhum de interferir na vontade do oleiro. É Ele que te modela. É Ele que te molda de acordo com o seu propósito, com a sua vontade. É Ele que faz aquilo que Ele quer, porque Ele é Senhor. Ele é dono daquela obra. Ele é Senhor daquela obra. Então Ele determina. Outra coisa que me chama a atenção, o oleiro, ele dá beleza ao vaso. Olha que coisa maravilhosa, ele não só modela o vaso, mas depois que ele modelou, ele pinta, ele passa pelo fogo ali para que seja vitrificado, ele coloca a cor, a forma que ele quer e depois todo o desenho que ele quer ao redor. Ele coloca coisas lindas naquele vaso para que aquele barro seja esquecido. Depois que o vaso ele é feito, ninguém mais lembra de quanto o barro era sem graça, porque ele dá beleza ao vaso. O que eu quero que você entenda nessa manhã, o que dá beleza à sua vida é o que o oleiro faz em você. A gente valoriza muito, muito nossas vontades, o nosso corpo, a gente valoriza muito aquilo que a gente coloca em nós mesmos, né? Quem não gosta de se arrumar às vezes, isso não tem problema nenhum, não tem erro algum, mas o que nós precisamos entender, a nossa beleza, aquilo que Deus chama atenção em Deus, em nós, é aquilo que o oleiro coloca em nós. O oleiro te deu uma beleza que atrai os olhos de Deus. Ele te modelou para que você seja atraente aos seus próprios olhos, porque Ele é dono, Ele é Senhor, então a beleza que Ele coloca em você não é para agradar os olhos dos outros, mas para o agradar. Então Ele nos fez e Ele nos modelou de acordo com a sua vontade e com a sua beleza. O vaso ele é feito de barro, mas as digitais do oleiro ficam nele. E isso dá valor ao vaso. Eu estava pensando ontem, né, meditando nessa palavra, como tem pessoas que são talentosas naquilo que fazem. Às vezes você vê pessoas que desenham muito bem, que fazem vaso muito bem. E o que faz diferença no valor? Eu fui até ver na internet o valor de vasos. Eu gosto muito de vaso, nem tanto, mas eu gosto muito de quadros, de algumas obras de arte. Eu fui ver a diferença de valores. Irmãos, é gritante a diferença. Você vai encontrar lá algumas obras de arte por R$50 e outras que valem milhares, milhões de reais. E às vezes você olha aquele vaso, aquele quadro e você diz assim, nossa, nem é tão diferente assim, por que custa tanto? Quando você olha no cantinho da tela ou num espaçozinho do vaso, você vai ver uma assinatura. E aquela assinatura é que deu valor para aquela obra de arte. O que nos dá valor não é simplesmente a nossa forma ou a nossa beleza exterior, mas o que nos dá valor é a assinatura de quem nos fez. Esse é o valor que eu e você temos. Não é porque somos bonitos, porque somos inteligentes, porque somos capazes de fazer algumas coisas. Tem gente que tem habilidades maravilhosas, mas o que faz diferença na sua vida é a assinatura, é a impressão digital do oleiro. Ela está gravada em cada parte de você. Ele te modelou com as suas próprias mãos, ele te fez e ficou marcadas as impressões digitais dele em você. O que te dá valor é o teu Criador. Então pare de achar que você é grandes coisas por mérito próprio. Você é uma obra de arte mesmo, você é maravilhoso, você é único, né? Não existe nenhum outro como você, mas tudo isso se deve a quem te fez. Não a você por si próprio, mas àquele que te criou. Ele colocou em você um valor, ele colocou em você um peso de glória, algo que o mundo não pode pagar, que ninguém poderia pagar, porque ele tem esse poder, ele tem essa graça de nos fazer. Outra característica do vaso, o oleiro, né, com relação ao oleiro, ele dá utilidade ao vaso. Ele determina, irmãos, para que o vaso foi criado. Quando o oleiro ele faz o vaso,
ele pensa no seu formato, ele pensa na cor que vai ser o vaso e ele já pensa na utilidade daquele vaso, no propósito daquele vaso. O que eu entendo com isso, irmãos? Você foi criado para um propósito. Você foi criado para um projeto de Deus. Às vezes a gente se converte e a gente começa a perguntar: qual é o meu chamado? Por que eu estou na igreja? Qual é a intenção de Deus comigo? Irmãos, existe um propósito para cada um de nós. E o que é maravilhoso é que Deus não nos faz e depois pensa: para que eu vou usar o fulano? Não, Deus tem o seu propósito e depois Ele nos faz. Eu e você nascemos como fruto de um propósito de Deus já. Eu e você nascemos para cumprir um chamado e um propósito de Deus na nossa vida. Por isso, nenhum de nós é inútil. Quando você se pegar falando assim: eu não tenho utilidade nenhuma, eu não sirvo para nada, pense que você está indo contra aquilo que o oleiro criou você para ser, porque ele te fez com uma utilidade. Nenhum de nós nasceu sem propósito nenhum, sem utilidade nenhuma. E isso é um erro da nossa parte, muitas vezes achar que somos inúteis ou achar que alguém é inútil. Porque às vezes a gente olha e fala: meu Deus, aquela pessoa parece tão inútil, ela não serve para nada. Irmãos, talvez ela não esteja fazendo aquilo para o qual ela foi chamada, mas ela é útil. Todos nós temos uma utilidade. O oleiro nos criou para fazer algo. O oleiro nos criou para cumprir um propósito, um chamado. Eu e você somos úteis aos olhos do Senhor. Não somos descartáveis, não somos sem importância. Nós temos valor, nós temos importância. O oleiro nos criou para algo maravilhoso. Tudo em nós foi criado com um projeto. Ele te fez do jeito que você é porque ele tinha um propósito específico para você. Às vezes a gente se vê nos outros, a gente procura alguém que a gente gostaria de ser igual. Quantos de nós já não nos pegamos admirando alguém e pensando: eu queria ser igual àquela pessoa? Por que eu não sou igual? Por que eu não falo igual? Por que eu não tenho o corpo igual? Por que eu não tenho a mesma capacidade? Porque ele foi criado para um propósito e você foi criado para outro propósito. Se todos fôssemos iguais, irmãos, se todos tivéssemos as mesmas funções, como que seria o corpo de Cristo? A Bíblia nos compara a um corpo, onde cada membro tem a sua utilidade. O dedinho mínimo do pé tem a sua utilidade. Quem já bateu ele no cantinho sabe como ele dói. E ele mantém o nosso equilíbrio. Um dedo tão pequeno, tão sem propósito, aparentemente, tem o seu propósito específico. Todas as partes do nosso corpo têm uma função. Deus te fez para cumprir uma função. Então, se você é mão, não queira ser igual ao pé. Se você é pulmão, não queira ser igual ao rim. Você tem a sua função, você é um órgão importante. Encontre o seu propósito dentro da vontade de Deus, porque Deus te criou com propósito. O oleiro deu utilidade a você. Você não é um inútil, você tem utilidade, porque o oleiro te fez para algo específico, algo que outras pessoas podem fazer, mas talvez não igual a você. Então faça o que o Senhor te chamou para fazer. Outra característica é que o oleiro faz de novo o vaso estragado. Olha que coisa maravilhosa, esse texto de Jeremias diz que quando o vaso ele se deformou, ele se estragou na mão do oleiro, o oleiro o refez. Ele modelou novamente o vaso. E isso me faz pensar, irmãos, por que às vezes algumas pessoas se sentem como se estivessem sendo quebradas? Quem já não se sentiu assim? Puxa, parece que Deus está me quebrando. Parece que eu estou sendo moído. Parece que tudo que acontece ao meu redor vem para me desfazer. Está desfazendo os meus sentimentos, está desfazendo aquilo que eu pensava, está me destruindo para me reconstruir. Irmãos, o oleiro faz exatamente isso. Ele desfaz para refazer. O oleiro, o bom oleiro, e nós sabemos que Deus é bom, ele não coloca remendos. Porque se ele colocar um remendo, com o passar do tempo, quando ele for colocar no fogo, aquele vaso vai se desfazer. Ou mesmo que aquele vaso resista por um tempo, a rachadura, a emenda, ela vai aparecer com o passar do tempo e ela vai destruir aquele vaso. Por isso Deus não coloca remendo em você. Às vezes a gente gostaria que algumas coisas na nossa vida fossem consertadas, mas de uma forma que a gente não sinta nada. Coloca um durepox, coloca ali uma fita e deixa como tá. Deus não faz esse tipo de obra.
mal feita, irmãos. Nós, às vezes, fazemos. A gente coloca um tapete em cima de um problema que a gente não quer resolver agora. A gente coloca panos quentes diante de uma situação que é para não gerar conflito. A gente tem medo de destruir e ter que refazer porque dá muito trabalho, porque traz muito prejuízo financeiro às vezes, mas Deus não tem essa preguiça e Deus não tem esse tipo de procedimento de fazer as coisas de qualquer jeito. Deus faz um processo manual em nossas vidas e um processo perfeito e excelente. Por isso, se você é vaso nas mãos do oleiro, não reclame se o Senhor te quebrar para te fazer de volta, porque Ele quer fazer de você um vaso perfeito. Ele quer fazer de você um vaso que quando passar pelo fogo da aflição não venha se dissolver, não venha se quebrar. Quando você passar por uma situação contrária, você não diga assim, não aguento essa situação. Quantas situações que nós já passamos, irmãos, nos prepararam para momentos que hoje nós estamos vivendo. Eu fico pensando quantas coisas que eu já vivi e que me fortaleceram. Sabe aquela situação que a gente às vezes fala, o que não me mata me fortalece? Isso é uma verdade. As aflições que não te mataram te trouxeram força para que você viva outras coisas. Nós temos o hábito de falar aqui em casa às vezes sobre a geração de hoje que tem medo do confronto, que tem medo de lutas. Irmãos, os cristãos de hoje, eles têm medo de passar dificuldades. Eles dizem assim, eu não resisto, eu não aguento. Quando nós vamos procurar a palavra de Deus, ou vamos estudar sobre a igreja primitiva, nós vamos ver que os cristãos, quando eles se convertiam a Jesus, eles sabiam que eles iam passar por perseguição, eles sabiam que eles iam passar por lutas e que muitos deles iam morrer por amor a Cristo. Mas isso não colocava neles medo. Ao contrário, eles diziam assim, eu sou privilegiado porque eu vou morrer pelo meu Senhor. Eu sou privilegiado porque eu estou sendo perseguido por amor a Cristo. E isso é honra, isso é privilégio. Os cristãos de hoje, se passarem uma dificuldade, já começam a colocar a mão na cabeça e dizer, o que eu fiz para merecer isso? Senhor, por que eu? Por que não fulano? Irmãos, o oleiro sabe como trabalhar. Se existe em você imperfeição, ele não vai arrancar só e colocar uma fitinha no lugar, ele vai quebrar e vai refazer. Ele vai quebrar e vai fazer de novo, porque ele quer que você seja um vaso perfeito nas mãos dele. Não confunda as coisas que as situações que você cria e que você sofre por elas. Né? A gente cria problemas e paga esses problemas. Mas situações onde a gente não buscou, que a gente está buscando a vontade de Deus, e elas vêm contra nós, irmãos. Não tenha medo de ser quebrado e ser refeito, porque o oleiro está trabalhando em você. Você não é um vaso descartável. O oleiro poderia pegar aquele vaso quebrado e dizer assim, vou pegar outro barro, que esse aqui não deu jeito. O oleiro vai te pegar, vai te quebrar e vai te refazer. O maior engano de Satanás na nossa vida, irmãos, é dizer que quando a gente erra, Deus nos deixa de lado. Deus nos exclui e escolhe outro melhor do que nós. Deus não faz isso com seus vasos. Ele nos quebra e nos refaz, porque Ele tem uma ligação conosco. Ele nos ama e Ele quer que sejamos vasos excelentes. Por isso Ele trabalha em nós. Agora, voltando àquele texto do começo, eu quero que você pense novamente. Você é um vaso de honra ou você é um vaso de desonra? O vaso de honra, irmãos, ele é um vaso que glorifica o oleiro. Ele é um vaso que quando ele aparece, ele de alguma forma faz com que o oleiro seja honrado. E as pessoas olhem para aquele vaso e pensem, que vaso valoroso. O vaso de honra, irmãos, ele é aquele que leva dentro de si coisas preciosas. Como eu poderia pensar na minha casa no vaso de honra? É aquele vaso que eu faço questão de estar na minha sala. Quando chega uma visita, ela vai bater os olhos e vai dizer assim, que vaso lindo. O vaso de honra é aquele que eu faço questão de estar num lugar de destaque, porque ele tem valor. Ele foi comprado com o propósito de adornar, de deixar mais bonito o ambiente. Ele é o vaso que foi feito para, de alguma forma, decorar o ambiente. Quando eu e você somos vasos de honra, eu não estou falando só de beleza física, mas aonde nós chegamos, nós fazemos com que aquele ambiente tenha mais valor.
tenha mais, seja um ambiente maravilhoso, porque eu e você fazemos diferença naquele ambiente. Eu e você, se somos vasos de honra, irmãos, nós temos obrigação de levar a presença do Senhor aonde vamos. Nós temos que levar a identificação do oleiro aonde vamos. Quando eu e você chegamos a algum lugar, as pessoas precisam ver a assinatura de Cristo em nós. E como que eu mostro a assinatura de Cristo? Através das minhas atitudes, através das minhas palavras, através do meu jeito de tratar, de agir, de resolver as situações. Às vezes nós estamos num lugar e nós não temos noção de quantas pessoas ali estão nos observando, irmãos. A gente vai no mercado, ontem nós passamos por um mercado e encontramos 4 pessoas conhecidas assim, rapidamente. E às vezes a gente pensa que está passando desapercebido as nossas atitudes, as nossas palavras, mas alguém está te observando. E você precisa honrar o nome do oleiro com as tuas atitudes. Irmãos, eu preciso mostrar o valor que há em mim. Um vaso de honra, ele carrega dentro de si um tesouro precioso. Um tesouro que é guardado, que é maravilhoso, que é a palavra de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Muitas vezes nós dizemos, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, mas eu não mostro isso com as minhas atitudes. Eu não mostro Jesus com a minha maneira de agir. Um vaso de honra glorifica o nome de Deus com tudo que faz. E como que eu posso fazer isso, irmãos? Cada vez que eu vou agir, eu preciso pensar, essa atitude glorifica o nome do Senhor? Isso que eu vou fazer edifica os meus irmãos? Se não edifica, eu não vou fazer. A Bíblia fala que algumas pessoas elas são pedra de tropeço para outras. E se eu me coloco como pedra de tropeço na vida de alguém, se as minhas atitudes fazem outros pecar, eu não sou vaso de honra. Porque o vaso de honra leva outros para perto de Cristo. Leva outros a querer esse valor, esse Cristo maravilhoso. Às vezes nós não temos muito para oferecer financeiramente, mas as pessoas querem o que há em nós, porque reconhecem que é um tesouro precioso. Eu e você somos mantenedores, nós somos aqueles que levamos a palavra da salvação e da verdade. Esse é um tesouro precioso. Nós conhecemos a Cristo, nós servimos a um Senhor maravilhoso, então nós precisamos honrar aquilo que estamos carregando, irmãos. Quem leva o nome de Jesus não pode simplesmente agir como se nada tivesse acontecendo ou como se ninguém tivesse nada a ver com a nossa vida. As pessoas têm a ver com a nossa vida, porque nós estamos levando não somente o nosso nome, mas é o nome de Cristo. Não envergonhe o nome do Senhor. Não envergonhe o Cristo que você diz servir, que você diz amar, porque o vaso de honra, ele leva Cristo. Ele leva um valor, ele leva um tesouro e ele não pode ser manchado. Ele não pode ser contaminado. O vaso de honra não pode entrar em lugares onde ele vai se contaminar. O vaso de honra ele não pode agir de uma maneira que as pessoas comecem a depositar coisas ruins dentro dele, porque o valor que tem dentro dele não pode ser perdido, não pode ser contaminado. Cuidado com aquilo que tem sido depositado dentro de você. Se você é vaso de honra, não cultive em você sentimentos ruins, pensamentos ruins. Selecione o que entra em você, irmãos. Eu não posso impedir que as pessoas joguem coisas ruins em mim, mas eu posso impedir que essas coisas permaneçam em mim. Então, se você não gosta daquilo que falaram para você, deleta, limpa. Aí eu não gosto do sentimento que eu tenho quando uma pessoa fala algumas coisas, então limpa esse sentimento. Não aceite. Filtre os teus pensamentos, filtre os teus sentimentos, filtre as tuas atitudes. Filtra aquilo que você vai falar, irmãos. Nós precisamos colocar um filtro em nós, porque somos vasos de honra e não podemos nos contaminar, não podemos nos sujar. Eu gosto muito de uma canção que fala que a minha vida cante a ti. Essa música fala: se eu erguer as minhas mãos sem o meu coração, né? Se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer e tudo que eu falar, seja para adorar, seja para servir. Irmãos, essa música é um resumo daquilo que nós deveríamos todos os dias cantar, que a minha vida seja um louvor a Deus. Se não for para isso, se não for para adorar a Ele, para que nós nascemos? Qual é o teu propósito aqui na terra, se você não adorar a Deus com as suas atitudes? Qual é o teu propósito? Ser um grande empresário? Ser uma grande empresária? Ser um chefe de família? Ser um líder?
Qual é o propósito de tudo isso, irmão? Se não for para adorar a Deus, não tem sentido, não tem valor. Por isso, se nós somos vasos de honra, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos honrar o oleiro que nos fez, porque Ele nos fez para a sua glória, Ele nos fez para o seu louvor, e nós precisamos cuidar disso, irmãos. Cuide. O teu modo de viver precisa honrar ao Senhor. As tuas redes sociais precisam honrar ao Senhor. As tuas roupas precisam honrar ao Senhor. A tua maneira de tratar as pessoas precisa honrar ao Senhor. Você carrega um tesouro precioso e a tua conduta diz sobre quem você é. Quero ler um livro de Mateus, irmãos. Um texto que me chamou muito a atenção. Mateus capítulo 12. Porque algumas pessoas dizem assim, o que eu faço não tem nada a ver com aquilo que eu sou dentro de mim. Sabe aquele negócio? Por dentro eu sou bom, lá no fundo eu sou bom. Não, Deus conhece o meu coração, não interessa o que eu faço, as pessoas não podem me julgar pelo que eu faço, porque dentro de mim eu sou bom. E Deus, Ele julga os pensamentos. Isso é uma verdade, irmãos, relativa. E a gente tem mania de pegar na palavra de Deus textos isolados e usar em nosso benefício. Deus conhece o meu coração, verdade. Deus vai me provar pelo aquilo que está dentro de mim, também é verdade. Porém, a palavra de Deus diz que quando as minhas atitudes também vão ser usadas contra ou a meu favor. Então eu preciso entender que aquilo que eu faço demonstra aquilo que está dentro de mim. Em Mateus capítulo 12, verso 34, diz assim, a partir do verso 33, considerem, uma árvore boa dá um fruto bom, uma árvore ruim dá um fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como vocês podem dizer que são maus e dizer coisas boas? Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Olha que palavra dura, irmãos. Palavra terrível. A palavra de Deus diz que se você está falando coisas inúteis, coitado de você, você vai dar conta diante do Senhor. Porque o que a nossa boca fala é aquilo que está cheio no nosso coração. Então eu não posso dizer assim, eu sirvo a Deus, mas dentro de mim está tudo certo. Aqui fora não tem importância, Deus não se importa com o que eu faço. Deus não se importa com aquilo que eu falo, porque Ele conhece a intenção do meu coração. Irmãos, esse negócio de boa intenção é desculpa para quem quer pecar. É desculpa para quem quer viver a vida do jeito que quiser, no oba-oba. A Bíblia diz que o homem bom fala coisas boas, porque o fruto, ele demonstra que tipo de árvore da qual ele saiu. Se você é árvore boa, você tem que dar frutos bons. Se você é vaso de honra, você tem que honrar a Deus com a tua vida. Você tem que honrar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você faz. Você tem que dar a Ele toda a glória. Tem que dar a Ele o louvor. E toma cuidado com aquilo que você fala. Para de jogar palavras ao vento, irmãos. Para de dizer coisas inúteis, coisas tolas, porque você vai ser julgado por aquilo que você fala. E esse texto fala que por essas palavras seremos absolvidos ou seremos condenados. Então pensa no que você fala, irmãos. Pensa naquilo que você diz. Pensa no momento de ofender alguém, de cutucar alguém, de magoar alguém. Porque esse texto fala que nós seremos julgados por nossas palavras. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Somos vaso de honra, então precisamos cuidar disso. O vaso de desonra, por sua vez, é aquele vaso de vergonha. Em algumas referências fala desonroso, que traz vergonha. O vaso de desonra, irmãos, nesse texto de Romanos, ele é comparado ao pinico, ao vaso sanitário, lixeira. Quem quer colocar um pinico no meio da sala da casa, quando está chegando visita? Quando alguém tem um piniquinho, né, que tem criança, o que você faz? Você coloca no banheiro, escondido. Porque não é um vaso que traz alguma vantagem ou que alguém quer ver. Quem quer chegar numa casa e encontrar um vaso sanitário na sala? Ele é um vaso desonroso, se nós podemos dizer assim. Ele é usado, é claro que é usado, mas ele é usado num lugar privado, para a família, escondidinho, e ele contém dentro dele coisas que não são agradáveis e que não chamam atenção.
Por isso o apóstolo Paulo falou de vasos de honra e de desonra. E esse vaso de desonra, ele é considerado um vaso de desonra por aquilo que ele contém. Ele contém coisas sujas. Ele contém coisas ruins no seu interior. E quando esse texto se refere a algumas pessoas como vasos de desonra, está dizendo de pessoas que contêm dentro de si coisas ruins. Quem sabe você diga assim, eu sou um vaso de honra porque foi Deus que me fez. E todos somos criatura de Deus, todos. Isso é uma verdade. Deus te fez, Deus te modelou, Deus te colocou em você talentos, dons, Deus colocou coisas boas em você. Porém, se você usar esse mesmo vaso que Deus fez com todo amor e começar a colocar dentro dele coisas impuras, ele se tornará um vaso de desonra. Ninguém foi criado, irmãos. No nosso caso, né? No caso do oleiro comum, alguns já criaram o vaso com esse propósito, de colocar no banheiro mesmo. É o propósito para o qual ele foi criado. Mas no nosso caso, Deus nos criou para ser vasos de honra. Deus te fez para honrar o seu nome, para levar a sua palavra. Deus te fez para ser cheio do Espírito Santo. Deus te fez para voltar para Ele, para morar no céu, nas mansões celestiais. Ele não te fez para ser um mantenedor, um vaso, um suporte aonde vão ser colocadas impurezas, coisas ruins. Por isso, tudo que é pecado, tudo que é sujo, tudo que é imoral, tudo que contamina, tem que ficar longe da tua vida, porque senão você se torna um vaso para desonra. Você deixa de ser o vaso de honra e se torna um vaso de desonra. Deus não divide espaço, irmãos. Nós precisamos entender isso. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo e cheio do mundo. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo e continuar vivendo como se eu fosse um mundano. As pessoas precisam olhar para a minha vida e ver a diferença que Cristo faz em mim. Elas precisam reconhecer o Senhor Jesus na minha vida, irmãos. Quando você passar na rua, as pessoas têm que te apontar e dizer assim, aquele ali é um servo do Senhor. Aquele ali é uma serva do Senhor. Não é por causa da saia que ela está vestindo, comprida. Claro que a saia comprida às vezes também nos identifica, não é por causa do tamanho do nosso cabelo simplesmente, mas é pela nossa postura, pelas nossas atitudes. As pessoas precisam reconhecer que somos servos do Senhor por aquilo que nós temos e por aquilo que nós fazemos através da nossa vida. Você foi criado para ser um vaso de honra. Não deixa que o mundo te contamine, não deixa que Satanás jogue a sua sujeira dentro de você. Quando ele usar alguém, ou quando ele usar os teus pensamentos, quando ele usar as redes sociais, quando ele usar televisão para jogar o lixo dentro de você, tira, filtra e deixa que dentro de você esteja somente aquilo que agrada ao Senhor. Substitui tudo aquilo que é do inimigo na tua vida por aquilo que vem de Deus. Limpa o teu coração. A Bíblia fala em diversas passagens sobre viver uma vida de santidade. Isso tem preço, irmãos. Isso tem custo. Isso pode nos afastar de alguns ambientes, pode nos afastar de algumas pessoas, pode nos afastar de coisas que nós até mesmo gostamos, porque a nossa carne, ela gosta de coisas dessa terra, ela gosta de coisas desse mundo, mas é um preço que vale muito a pena, porque viver para o Senhor é maravilhoso. A Bíblia diz que Ele nos recompensaria nesta vida e muito mais na vida que está por vir. Se eu abandonar algo por amor a Cristo, aquilo já seria recompensado, porque Ele vai me abençoar aqui nessa terra, porque Ele vai cumprir os seus propósitos na minha família, nos meus filhos, e eu terei muito mais ainda para receber na vida eterna, porque diante do Senhor, tudo que eu faço está sendo registrado. Diante do Senhor, tudo que eu perco por amor a Ele está sendo contabilizado. Isso não será perda, mas será ganho, será lucro, porque eu terei uma vida eterna com o Senhor. Então, o que eu quero que nessa manhã é que você pense, eu tenho sido vaso de honra? Será que a minha vida tem glorificado o nome do Senhor? Será que quando as pessoas olham para mim, elas se aproximam de Cristo, elas dizem, eu não quero ser cristão porque eu não quero ser igual àquele irmão? Irmãos, Deus nos livre disso. Das pessoas não quererem o Evangelho porque olham para nós como um mau testemunho. Não seja pedra de tropeço, mas atraia as pessoas ao Senhor. Quando as pessoas te olharem, elas digam assim, eu quero que tenha em você. Não é por inveja, não é quero que você tenha, mas eu quero que está em você. Eu quero aquilo que você é, porque eu quero que o Senhor Jesus faça isso na minha vida. Seja vaso de honra. Leve a glória, leve a luz de Cristo por onde você passar, porque você foi criado para esse propósito. Lembre que está o nome ali do teu Criador registrado em você.
Na nossa vida precisa estar as digitais dele, o nome dele. E quando nós saímos na rua, as pessoas vão estar enxergando ele através das nossas vidas. Somos uma referência, Deus. Somos um representante de Cristo. O embaixador, ele é representante do seu país, aonde ele estiver. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Estamos representando o Senhor. Então, quando as pessoas olharem para nós, elas têm que estar olhando para Cristo. Vamos orar agradecendo ao Senhor nessa manhã. E que o Espírito Santo de Deus te ajude nesse dia a tirar toda a impureza, tudo aquilo que não agrada ao Senhor da tua vida, para que você seja um vaso de acordo com a vontade do oleiro. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada um desses meus irmãos diante do Senhor, que a tua graça, que o teu favor esteja sobre eles. O Senhor nos criou, ó Deus, para a tua honra. Tudo que nós temos é para a tua glória, Senhor. A nossa família é para a tua glória. O nosso trabalho é para a tua glória, Senhor. Os nossos dons são para a tua glória. Até o nosso jeito de falar, de agir, tudo é para a tua glória, Senhor. Então nos faz vasos que honrem ao teu nome. Que as pessoas possam glorificar a Deus através das nossas vidas. Que as pessoas queiram mais o Espírito Santo através das nossas atitudes. Em nome de Jesus, Pai. Nos conduz de acordo com a tua vontade, tirando de nós toda a impureza, todo pensamento que não é agradável, todo sentimento que não te glorifica, Deus. Em nome de Jesus. Visita cada casa, cada família, Senhor, limpando, transformando, enchendo com teu Espírito Santo e com teu poder, em nome de Jesus. Seja abençoado nesse dia, queridos. Que você tenha um dia abençoado com a tua família, que você possa glorificar a Deus cuidando da sua família nesse dia, fazendo o que você pode fazer para a glória de Deus Pai em todas as suas atitudes. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, irmãos, hoje e sempre. Deus os abençoe.